como é que a gente melhora a nossa performance beneficiando os produtos de chapa em bancada. Hoje o mercado está muito voltado para materiais brancos, principalmente materiais básicos, né? Porque é comum o pessoal resinar, porém precisa de uma resina que não altera a cor da pedra, mas tem uma resistência ao amarelamento para não deixar a pedra depois um aspecto diferente do que o cliente realmente comprou. Foi, que maravilha, mais um. Cada foi desse que me dá, chega a me arrepiar esse negócio. Que foi. Mais um episódio do nosso, vamos falar igual o nosso amigo fala, o nosso podcast. Marmorizou. Marmorizou aqui na Cachoeira Stone Fair 2023. Vamos colocar o pé no futuro, pessoal. Isso. A feira tá fantástica. Esse é o nosso segundo aqui hoje. É isso A aí. gente vai gravar a madrugada dentro, né? Vambora. Tendo água para colocar no nosso copinho ou qualquer outro líquido que possa nos estimular. E hoje a gente tá com uma galera que produz uns químicos aí. Será que se a gente beber esse negócio ficar doidão também? Ah, melhor não, né, irmão? Melhor deixar, né? Melhor deixar. Deixa eles Então falarem tá. um pouco do produto deles. Quem são os nossos convidados de hoje? Hoje é a galera da Nebrax. Caramba, a gente tá aqui com o Lucas, que é CEO, e com o Carlos. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Marmorizou, meninos. É isso aí. Essa Muito é a nossa obrigado. casa. A grande satisfação, te agradece, poder ajudar, colaborar, vocês que vêm enriquecendo tanto o nosso setor. É uma satisfação muito grande pra gente. Obrigado. Obrigado. E aí, Então, pessoal, Carlos? tamo junto aí, obrigado também. O pessoal tá chegando com as tuas peças. Estão ligando pra você, ó, pode atender. Deve ser o cara, tá perguntando qual resinoide que eu trago. A gente vai fazer aqui uma bagunça boa para entender qual é o trabalho da Nebrax, né? Que mexe com tudo que envolve o processo depois do bloco chegar na indústria. Exatamente. E agora vão começar a trabalhar também com a parte desses produtos dentro da marmoraria, né? Exatamente. E esse é o ponto que nos interessa. A gente precisa entender melhor isso e como é que a gente melhora a nossa performance beneficiando os produtos de chapa em bancada. Perfeito. Ah, Perfeito. legal. Você pode introduzir um pouco mais do que é a Nebrax pra gente, cara? A Nebrax atua no setor, já tem mais de 17 anos, mas se a gente contar a experiência dos sócios envolvidos no negócio, são mais de 30 anos no setor de rochas ornamentais. E a gente passou por diversas evoluções, né? Eu diria revoluções do setor. A química, a resina epóxi, é uma grande revolução do setor de rochas ornamentais. Permitiu com que vários produtos que antes não eram possíveis produzir passaram a ser possíveis, como o famoso Taj Mahal, né? Ele depende de um grau elevado, né, de tecnologia. O Taj Mahal, que é lá da Vermont, né? Exatamente. É, a gente tem uma regra aqui, tá? Já vou te explicar como é que é. Pena que não tá a nossa sineta. A gente tem uma campainha. Ah, putz. Lembra dessa campainha? Falou o nome de marca, a gente bate. Como não tem campainha hoje, também não vou deixar de fazer um jabazinho, ver se o pessoal isso patrocina a gente aqui. Ô, é Jordão, né? Exatamente. Ô, Jordão, tanto Taj Mahal sendo vendido, Jordão. Ia ficar tão bonito aqui. Taj Mahal. De Vermont da onde? Da Mineração. Vermont Mineração. Nossa. Aham. A E gente aí- pode trocar o nome aí para evitar, mas os quartzitos dependem, Boa, os boa. próprios cristais, dependem de muita tecnologia, né? Desde o momento, um exemplo dessa tecnologia são os fios diamantados. Revolucionaram Tá, mas a forma Nebrax como você nasceu explica a mineração. com isso. A Nebrax nasceu basicamente com 3 produtos para entrar na indústria do beneficiamento. Então, você corta o bloco em chapas, né, com os fios. A gente não tem os fios, mas a gente tem os abrasivos diamantados para levigar a chapa, para É o que tá chegando preparar aí, a ó, chapa. tá né? chegando. E aí, dependendo do produto, se é um básico, um exótico, vai precisar preparar, resinar antes ou depois. Isso vai depender do grau de dificuldade. O Carlos vai poder explicar um pouco bem melhor do que eu. Quando vocês entraram no mercado, irmão, o que estava sendo produzido aqui no Brasil de rocha? E a Nebrax contribuía nesse processo para quais tipos de material, assim? A Nebrax começou em 2006, né? Então, foi o início mesmo da revolução aí dos exóticos, né? 2006. Já Sei. existiu, né? Já tinha uma grande evolução, ainda tinha os amarelinhos, né? Era um grande mercado. A gente tem dificuldade, às vezes vai voltar lá atrás e lembrar, porque o mercado muda o tempo inteiro. Sim. Mas a chegada da Nebrax foi muito interessante porque trouxe uma grande evolução. A Dedechem, que é o nosso fornecedor dos produtos químicos, que é uma empresa especialista em epóxi. A Dedechem não é uma empresa do setor de rochas ornamentais. A Os Dedechem caras são bons em epóxi. bom em epóxi. São Até para focados. prancha de surf. se precisar. Até para prancha de surf, para pá eólica, né? E a Dedechem trouxe para a gente uma questão muito técnica. A Dedechem não vem com o intuito de dizer se a resina é melhor ou pior. Exemplo, resina para pá eólica é uma resina de valor agregado? Para pá eólica. Ela é uma resina adequada para pá eólica. Se você trouxer para o setor de rochas... Pá eólica é aquela que usa para estocar vento? Exato. Não, só para saber, porque para contextualizar, entendeu? É bom, Dizer, bem lembrado. Pá eólica, os caras não estão entendendo. É pá eólica de rodar o catavento lá, né? O moinho. Exatamente. Bem como também para encapsulamento elétrico, para
calafetar barco, isso tudo é resina epóxi. A flexografia das camisas, como a camisa de vocês, leva epóxi. Aqui tem epóxi? No desenho tem Aqui epóxi. tem, custa R$109. Você encontra no Marmorizou Store. É isso aí. Então, assim, a grande evolução foi falar tecnicamente. Exemplo, a secagem cura total da resina e você poder polir a sua chapa em 24 horas. Isso foi uma inovação então- que a Nebrax Então trouxe. tá, conta pra rapaziada. Antigamente o cara cortava o bloco, tal, seja no TA de fio diamantado, seja convencional, e aí só polia. Lá atrás, sim. Só polia. E lá atrás Não tinha resinagem no processo. não existia resinagem no Aí processo. tapava Existia os estucagem, buracos. né? Estucagem de que daí? Como, Estucava- por exemplo, os travertinos. Tinha o estuque Ah, com tá. poliéster, mas a resina Era epóxi- resina poliéster. Vamos É. lá, a diferença, Carlos, do poliéster pro epóxi. Você que é o técnico do negócio. Então, normalmente a epóxi tem parte A e parte B, onde a gente usa a parte B como endurecedor. Já na poliéster tem a resina, que ela se cura por si próprio, e a parte B ele catalisa, ele acelera a catalisação. Tá, e a parte B da epóxi não é um catalisador? Ele é um endurecedor, porque E qual é a diferença de precisa endurecer? parte A e parte B para poder... Ela é uma cadeia química, tem um percentual correto a ser aplicado. Normalmente o catalisador da poliéster ela é usado para acelerar a cura. Então se você coloca percentual Pouquinho, maior, ela cura mais rápido. uma cura mais rápido. Um pouco menor. Isso o marmorista entende bem. Isso. Quem nunca pegou uma lata de massa plástica, né? Meteu o cheirosinho dentro. Usou Os caras chamam de cobalto cheirosinho, e tal, né? E aí falou pro novo o ajudante... Sabe qual é o cara, cheirosinho, pai, que eu tô sei, claro. Cobalto, não? Cobalto? Nome técnico assim, Eu acho que é ainda o não cobalto, aprendi. que é o cara bota o catalisador mais um aditivo. Isso, é o É. aditivo. do Não pat- use, tá? Se deixar Não, botar vai em estragar nada, a lata. Vai Não, secar rápido. e fica azulada a pedra depois. Começa a surgir umas manchas azuis, se o cara der bobeira. E a gente não gosta de usar esse lá, não. Eu também não. Aí eu lembro que toda vez chegava um cara novo na marmoraria, a gente pegava uma lata de massa plástica, metia catalisador, dava pro cara mexer. Disse, mano, você tem que mexer isso aí, não pode deixar endurecer, hein? Tá sacando. Se deixar endurecer, o chefe fica louco. Essa lata aí custa 300 pau. Vai descontar do seu salário. O cara começava a mexer, aquele troço começava a ficar duro. Dizia, meu irmão, tá endurecendo isso aqui. Meu Deus, cara! Você não mexeu direito. O cara, daqui a pouco travava a espátula, tava o cara espátula em massa, assim. Vocês nunca viveram isso, né? Os caras, Não. Vocês nunca viveram isso. Ainda caras- não, né? os caras Quem vai pegavam começar a lata viver, de massa plástica com esse reagente mais forte e ele esquenta pra caramba o fundo. Aí os caras pegavam, estica a mão e leva aquela lata ali, jogava na mão do menino, queimava a mão. Ô, sacanagem. Brincadeirinha saudável. É, da nossa só marmoraria tem. No caso da resina epóxi acontece a mesma coisa. Se você coloca um endurecedor que é mais reativo e fica misturando, ele também acontece essa questão de esquentar e aquecer, né? De uma forma onde queima até a mão. Pode Chamado pico exotérmico. pico exotérmico. Pico exotérmico. exatamente. Gostei. A gente gosta de nome técnico aqui, mas eu até agora não entendi. Vamos tentar de novo, para eu poder entender. Poliéster, beleza, vai um catalisador. Epóxi tem um endurecedor. Exatamente. Tá. Que é a parte B. Normalmente, a Nebrax trabalha com endurecedores de 30%. Mas em performance, o que muda de uma resina poliéster para uma epóxi? Bom, a resina poliéster tem alta resistência ao amarelamento. A resina, Como é que é? a resina epóxi tem alta resistência ao amarelamento. Ah, de não sol, amarela. ação de intemperismo, ela já não amarela. Exatamente. Portanto, que no laboratório da Dedequem, a gente tem um laboratório focado, né, em fazer esse tipo de avaliação. Tem o Solar Box, tem a câmara de ozônio para poder avaliar a resistência ao amarelamento. Então, normalmente, esses sistemas eles são aplicados em quartzitos, onde precisa de resistência ao amarelamento, materiais mais brancos, claros, né, e tudo mais. Porque hoje o mercado está muito voltado para materiais brancos, principalmente materiais básicos, né, porque é comum o pessoal resinar, porém, precisa de uma resina que não altera a cor da pedra, mas tem uma resistência ao amarelamento para não deixar a pedra depois no aspecto diferente do que o cliente realmente comprou. Isso Eu tanto já na vi marmoraria. muito isso aí, cara. E a Principalmente resina em epóxi, mármore, né? Branco, amarelar. a Exatamente. resina epóxi é amarela. A grande evolução é você ter uma forma que é a velocidade. Ela que amarela também? A resina epóxi sim é amarela, né? Só que você tem que estudar qual é a intensidade e a velocidade no tempo do amarelamento, tá? Então, dependendo da resina endurecedor que você utiliza, ela amarela mais rápido, com mais intensidade, ou mais devagar, com menos intensidade. É aí que está a grande evolução. E a poliéster também vai amarelar também. Hoje o mundo da resina, tanto na epóxi quanto no poliéster, evoluiu bastante. Hoje também existe resina poliéster com alta resistência ao amarelamento. E o que são os agentes que podem acelerar esse amarelamento? O sol é um deles, né? O sol, os principalmente. principais, né? A matéria-prima utilizada também Por no isso que o endurecedor. quartzo branco amarela, Contaminações, Contaminações do produto também acontece. por conta da resina que vai nele. às vezes uma oxidação na pedra natural, ou às vezes até o produto, o que você utiliza lá, o equipamento que você vai utilizar para fazer a mistura, tem que ter esse cuidado.
ou misturar uma resina mais resistente com menos resistente. Às vezes usa o mesmo equipamento para bater uma resina E aí mais acaba resistente, menos resistente, uma de uma contamina química E pra elas outra. têm densidades diferentes também, não tem? Tem. De material para Isso. material, isso muda. Que a gente chama de viscosidade, né? A gente usa Viscosidade. como CPS. Você? CPS, que é centipós, né? Que é a viscosidade de qualquer líquido hoje é medido em centipós. Então a gente chama de CPS. Você entendeu? Tô aprendendo agora. Fala o mel e a água aí para facilitar. Por exemplo, Ah, exatamente. isso. A água, ela tem... A água é o que eu tenho aqui. Você quer? Tá feio, né? Só nós dois de copo, né? Cadê o pessoal? As meninas estão estão chegando com os copos aí, então. Aí a gente vai dar pra vocês a água que tem aqui dentro, que é uma água boa que tem aqui. Ótimo. Isso. Peguei lá no exatamente. stand de vocês. A base de cevada. Essa é boa, a gente gosta muito. precisando, Também. né? A água, ela tem 1 CPS e o mel, por exemplo, tem 12.000 CPS. A água é 1 para 1, né? Exatamente. Ela é a base. Isso eu sou menos burro que eu estudei isso aí já. E o mel é 12.000 CPS. Então, próximo a zero é bem fluido Uhum. e próximo a 12.000 É mais viscoso. viscoso. Exatamente. E aí vai subindo. Exatamente. E Então, a resina básica, que é a base, ela é mais viscosa. As Quantos mil CPS? a resina básica... Eu vou ficar Tem- enjoado agora, bicho. Quantos mil CPS é sua resina aí? Cara, eu vou pro molinho e não molinho. Mais durinho. já existe eu isso vou aqui nisso também, aí, ó. não. Essa aqui é mais eu vou nisso aí. viscosa. Eu sou desses, mas tô entendendo, tá. mas eu gosto de aprender. Vamos lá. CPS. CPS. Isso. CPS. Que, igual a resina básica, tem 12.000 CPS. E as resinas diluídas que a gente usa no setor, a Nebrax tem uma resina que tem 10 CPS. Ah, quase Quase água. água. Quase quase água. água. Exatamente. E temos resina mais viscosa para materiais que não podem alterar a cor. Quartzito metarenito, por exemplo, que é mais poroso. A gente usa uma resina que é mais viscosa para não alterar tanto a cor da pedra. Ah, porque é que ela escurece a pedra. Escurece. Porque é a mesma... A pedra absorve mais ela, talvez. Mas existem É como se fosse tecnologias, água, né? né? É, isso aí. A água, quando você coloca ela numa pedra, ela absorve, então ela escurece. Então, qualquer líquido, ela vai preencher os poros da pedra e vai alterar a cor. Quando você usa uma resina mais viscosa, ela acaba penetrando menos na pedra e alterando menos a cor da rocha. Isso serve para impermeabilizantes também, né? É. E o que a gente conseguiu fazer foi com a nossa resina 451, com a resina acrilata, é você ter uma resina mais líquida, com mais poder de penetração, que não puxa cor. Né? Legal. Que não molha a pedra. Isso é um Tá, grande que não molha, desenvolvimento. claro, porque daí ela escurece que molha, pô. Isso. E a Exatamente. 451 tem uma tecnologia que nas trincas, alguns materiais, né, o metarenito, ela tem a característica de banhar as trincas. A 451 ela penetra, estrutura bem o material, como o Lucas disse, sem alterar a cor da pedra e sem alterar a cor da trinca. Ela ajuda na estruturação daquele Ajuda. fechamento daquelas trincas. Exatamente. Cara, que legal. Eu quero saber como é Isso que... que revolucionou o setor. Você pensar que antes da resina epóxi, que a gente estava lá no início da conversa, você tinha 50 tipos de pedra. Você tinha o verde batuba, o amarelinho, Santa Cecília, né? Os Amarelo mármores. mais- Caraí, branco Quando Dallas. chega a resina no mercado, você passa a ter uma estruturação e possibilitar pedras muito fissuradas serem produzidas. Ou serem até extraídas. Hoje a resina epóxi é utilizada, inclusive, na mineração. É mesmo? Exatamente. Tem muitas empresas Tem hoje... alguma coisa de relação de produtos e tecnologia de vocês com o envelopamento do bloco também? Sim, a resina epóxi é utilizada no envelopamento de bloco. Tá, por isso. Existem- Estruturamentos do corte também e tal. não só no envelopamento com a massa, como também no envelopamento a vácuo, epóxi. Que legal, mano. Como é que a gente, como nós, marmoristas, podemos utilizar a resina no chão de fábrica? Tem diferença da resina da indústria para uma resina que poderia ser desenvolvida para marmoraria? Já que você me diz que tem CPS diferentes, né? Que agora eu tô... Meu Deus. Viscosidade muito fluida, igual água. CPS 10, 451 tal. E mais viscosas. Como que a gente, marmorista, poderia criar uma média aqui para o pessoal que está nos assistindo entender? Olha, você vai usar uma mais fluida para esse tipo de material, uma mais viscosa para esse tipo de material, para você resolver uma trinca que possivelmente abriu lá no processo de corte. Para não ter que botar massa plástica incolor. Que é diferente, não é? É diferente. Pô, legal essa pergunta. Hoje a gente está sendo muito procurado, inclusive por marmoristas, que precisam de uma resina que tenha alta resistência ao amarelamento, que tenha boa adesão, que a resina epóxi tem essa característica, e que penetre exatamente para poder... Boa adesão que você fala é ancoragem? Ancoragem, exatamente. Tá. Que ela penetra sem escurecer e dá uma boa resistência à pedra. Em algumas situações você consegue remover ela sem agredir o polimento atual da pedra, deixando um brilho nela também. Então tem vários processos hoje... Mantendo o brilho original do mantendo o material. brilho, exatamente. Você não agride o material. Uhum. Tem algumas situações que a gente ajuda na pedra, por exemplo, um cristal. O cristal tem a característica De abrir, trincar. Sabe por quê?
Porque ele é muito seco, né? Ele é não, agora eu vou usar a minha técnica também, tá? Levantou a bola, irmão. Levantou a bola. Porque o cristal é cristal de rocha, né? É um mineral puro de quartzo. Exatamente. E ele não tem clivagem. Ele só tem fratura. Então ele tem muita trinca aparente. Porque ele não tem um ordenamento atômico que mostre um ângulo reto para ele partir. E aí, se não tivesse o desenvolvimento da resina epóxi, essa pedra não seria possível de virar uma chapa, de virar uma bancada. Bom, hoje na verdade, Luquinha, a resina epóxi, ela revolucionou o mercado no geral, né? Porque muitas pedras hoje produzidas, se não fosse a resina, a gente não conseguiria ter a qualidade que a gente tem hoje. Os metalinitos, por exemplo, né? Que às vezes você pega na mão e esfarela. Os exóticos, né? Os exóticos. Esse lance de... Mas aí, desculpa. Não. O lance interessante da gente falar do desenvolvimento, não só da resina epóxi, mas também o desenvolvimento dos fios diamantados, dos abrasivos, né? A maneira como hoje você utiliza um abrasivo resinoide, que está aqui na mesa, por exemplo, é totalmente diferente dos abrasivos convencionais lá de trás. A questão da produção de lama, a produtividade, a velocidade das máquinas com esse tipo de abrasivo, né? Nós temos casos de empresa aqui produzindo chapas a 2,5 metros por minuto, né? Isso é espetacular. Isso você consegue por causa do desenvolvimento. E é isso que a gente vem... 2,5 metros por minuto de produção da chapa, em que área da produção? Na politriz. Na hora de polir o material final. Ele caminha 2,5 por minuto. Já tem empresa levigando a 4. É uma velocidade incrível. Porque era um processo mais lento. Era muito Vamos mais mostrar lento. aqui os abrasivos, dá para chamar assim? Vamos chamar de... O Carlos consegue explicar aí desde o início da produção. Tentar, né, Ricardo? Mas seriam abrasivos, não? Isso aqui é um abrasivo diamantado. Esse seria o primeiro, quando vai levigar, é isso? Isso aí. Bom, no processo de polimento... Se você puder mostrar para a câmera aqui. Central, essa aqui é de vocês, ó. Você mostra para cá. Show. Boa. Então, no processo de polimento da chapa, a gente começa... Chegou o bloco, cortou. Beleza, agora Isso. tá. Dependendo do tipo de material, por exemplo... Vamos pegar um quartzito, que é o bambambam o quartzito, ele chega na indústria, envelopa para poder ter resistência à chapa, para poder se movimentar dentro da indústria. Serra, normalmente às vezes tem um tratamento de ácido. Ah, verdade. Né? Vocês estão envolvidos com essa parte de tratamento de ácido? Não, essa parte não. A gente se envolveu, na verdade, para desenvolver produtos, igual a 451, que tem alta resistência ao ácido. Né? Porque passa antes esse 451 do que... Porque o material, dependendo do tipo de material, ele absorve muito o ácido. Não é? O ácido trabalha no material durante alguns dias. O ácido fica lá dentro, você quer dizer. Exatamente. Mas eu sei que nesses tanques de tratamento de ácido, depois tem material que tem que ficar 21 dias secando. Tem todo um processo. Né? Hoje até a questão do ácido está evoluído também. Né? Antes você deixava às vezes 30 dias o ácido reagir na rocha para depois você lavar e esperar secar, o tempo. Tanto 12, 15, 20 então, dias. Às vezes o processo era 60, 90 dias para você conseguir produzir a chapa. Exatamente. Depois o cara chega lá e vai, tá cara essa pedra aí, 1 metro. E agora, 60 dias no tanque. Exatamente. E agora tem um processo que é mais rápido, né? Que trabalha com imersão e com temperatura. Né? Então, nessa situação, você já consegue ser menos agressivo à resina, porque o ácido reagiu menos ali na pedra, reagiu de forma para tirar a oxidação, mas não agrediu tanto a rocha, às vezes não penetrou tanto para poder trazer um problema no futuro. Então, a gente, pensando nisso, a gente criou a 451, que ela é resistente à imersão, porque em algumas situações, o material muito frágil, você precisa telar o material para você colocar na imersão. Exatamente. Porque dentro do poço... Às vezes, quando vai telar, tá usando a 451. A 451. Para ancorar a tela no fundo dele. Exatamente. Entendi. Então, a 451 é resina muito resistente. Aí ela aguenta o aço também. Aguenta a pancada do ácido. E nessa questão de mergulhar, né, da chapa, na imersão, e acelerar a reação do ácido, usa-se temperatura. Então, a resina epóxi, depois de seca, depois de curada, é um plástico. Então ela plástico... tem um certo coeficiente de elasticidade. Exatamente. Então se você aumenta demais a temperatura, ela acaba se soltando e você tem que refazer. Exatamente. Então o plástico, no sol, ele já amolece. Então a temperatura, aí tem o ácido, né, que tem química, tem o calor, tem tudo. Então isso tudo a gente tá pensando em desenvolvendo, né, para trazer soluções para os setores. A 451, tá vindo o lançamento da 451, né? Já está lançando já a 451 Ultra não marmorizou. Ultra marmorizou. Não sabendo não. Caramba, essa é nova pra nós. Aí nesse processo todo, primeiro é feito o ácido, depois a telagem do material. Em alguns processos é feito a telagem primeiro e depois a imersão. Às vezes é aplicado o ácido e depois a telagem. Depende do processo que o cliente utiliza. Depois disso,
você aplica no caso do quartzito, a maioria, você precisa aplicar uma resina bruta, né? Uma resina na chapa bruta, para poder penetrar, fazer estucagem, às vezes fazer os preenchimentos. Eu vejo os caras soltando uns pozinhos que lá, o que é sílica em pó? É cristal. Você usa o cristal às vezes para preencher da própria rocha, isso né? aí. É isso aí. É o pó da própria rocha. Aí ali você espera a cura da resina. Igualzinho a gente faz na marmoraria. Sim. Moe lá e... Isso, a gente faz isso também. Aí o cara olha Até lá porque você tem a cor exatamente igual, né? O cara olha e fala assim, meu Deus, isso aí, a pedra tava quebrada. Aí você pega os italianos lá, os caras falam pozinho por pozinho de cada parte Todo da pedra. um processo específico. Na marmoraria já. Pedrinha, tem uns que a gente vai colocar pedrinha por pedrinha na mão. Uma vez que eu disse pro cara, olha só, os caras fizeram um negócio aqui na minha Emendaram. Aí eu peguei e filmei, tinha várias chapas do mesmo lote, filmei, tá vendo? Todas elas tem, foi o que eu fiz, não, vem da indústria. Então os caras vendem pedra quebrada, eu falei, não, meu querido, isso aqui vem da natureza, quebrado na natureza é assim. Você nunca foi na montanha, tem um buraco lá, é desse jeito, ela sai dali, aí tem que botar uma resina da Nebrax, patrocinador podcast, que é a 451 Ultra Marmorizou. É isso aí. Tá. Aí, não, pois deu quartzito, aí vai passar isso aí depois? Vamos lá, aí você aplica a resina, espera a cura da resina, que a Nebrax também é pioneiro no sistema 24 horas. 24 horas secou. É porque antes eram 72 horas, né? Aqueles fornos, pra você poder... Porque o forno ele aquece a pedra para abrir um pouco mais o Mas poro. isso também já é evolução. Lá atrás, você secava no sol, aí depois que ela abre o poro no forno, joga a resina em cima, não é isso? Porque você tem que secar totalmente a chapa para poder aplicar a resina. Mas ela dá uma no caso de um quartzito. Dependendo do coeficiente de dilatação. Vai acabar acontecendo, mas o principal objetivo do forno, né, antes da aplicação da resina, é que a chapa esteja seca e toda na mesma temperatura, né, Carlos? Aí joga a resina, passa ela e tal. No passado era muito comum a gente falar, né, que aquece a pedra para abrir os poros. Mas, na verdade, o intuito de aquecer a chapa é você fazer com que a resina ela penetre melhor, ancore melhor, porque a umidade atrapalha que a resina penetra e ancore na pedra. Então, quando você elimina a umidade, você consegue trabalhar com a resina de forma que ela cura no tempo exato, porque a umidade atrapalha a cura da resina e ajuda com que ela ancore, penetre nas trincas, porque se tem água na trinca, depois já solta. Porque você imagina, a gente está falando do quartzito, que é envelopado, ele é telado, ainda tem resina na superfície. Então, se tem umidade ali dentro, se tem algo diferente, ele quer sair por algum lado. Então, vai sair por cima, claro. que é onde é mais fácil. Então, você tira toda a umidade da chapa, você elimina um problema. E aí, a resina de vocês está secando em 24 horas. Ela cura em 24 horas. Hoje já existe até cura em 12 horas. Com a mistura certa do A com B. Exatamente. Isso é muito importante. Misturou errado, já fudeu. Já começa uma série de problemas. E aí, lá na marmoraria, eu vou ter uma também, vocês vão ter uma também para eu usar, que vai levar 24 horas? A gente consegue hoje até para mais rápido, né? Vai depender do processo que você está utilizando. Custóra homem lá, cara, fica 24 horas. Mas aí vai depender, mais uma vez, do que é mais adequado para a sua produção. Daria para aplicar às 6 da tarde e no outro dia, 8 da manhã, quando a galera chega, já poder lixar e polir. No caso da 451, que a gente está brincando aqui, da 451 Ultra Marmorizou, a 451 que a gente pode usar na marmoraria, que ela vai penetrar. Tá brincando não, irmão, já era. já virou Marmorizou. Já pagar Reut. Já prepara o Reut. Então, essa resina, você pode usar ela na trinca, por exemplo, ela vai curar com 1h30, 2 horas ela vai estar seca. Você já pode lixar ela e já levantar a chapa. 2 horas? Quando você fala 24 horas... Essa resina. A cura total da resina. Então você tem que polir ela em 24 horas. Que é um total que ela está realmente seca, está ancorada, está curada de acordo com que ela não vai depois... Mas 2 horas depois mete o abrasivão aí já. Não, no caso da indústria, você aguarda 24 horas. Tá. Porque o atrito é maior. Né? Você tem todo o processo. Aí vai passar nesse aí. Exatamente. Então a gente usa após 24 horas, você usa o diamantado. Né? A gente tem uma sequência, às vezes, de 7 a 12 abrasivos. Né? Normalmente a politriz, para quem não conhece, ela tem de 12, 16, 20 cabeças. E o satélite tem de 6, 7, 8 pontas. Depende do fabricante. Então a gente falando de uma máquina de 6 pontas, por exemplo, você usa 6 abrasivos desses. E grãos 30, 40, 50, mas imagina que seja... vai passando, vai evoluindo o grão. Exatamente. Né? Imagina que seja igual fazer o acabamento ali na marmoraria, né? Sim. Então aí você elimina qualquer empeno, elimina qualquer entrada de fio, alguma coisa que possa estar atrapalhando. Você nivela, né, a superfície fica bem plana. da chapa, exatamente. Normalmente no quartzito, depois você volta ele na resinagem, você aplica a resina, a 451. Tá.
faz o acabamento, às vezes preenche de novo a trinca, se teve algum ponto. Dá uma avaliação É boa porque e o tal. corte é muito agressivo. Agressivo. Aí você faz uma catada de trinca de buraco, bota o cristal, bota uma sílica, preenche com resina, pigmentada e tudo mais. E depois, após 24 horas, você volta no polimento. É tranquilo o processo, né, mano? Hoje nós ficamos 3 horas esperando cair um bloco na pedreira, porque não foi cortado um pouco mais antes, porque podia cair sozinho. Aí, a vida toda os blocos caem sozinhos. Daquele dia, hoje ele estava bem estruturado. 3 horas, a gente pegou aqui um bronze, ó. A câmera dá pra bicolor, ficou bicolor, com o bracinho napolitano. Meia manga, meio morango, meio creme. Baunilha. E, né, que loucura. Depois vai para todo esse processo, né, irmão? A galera acha que é tudo muito simples, né? É isso, nós estamos falando do quartzito, né? Sim. Importante frisar, porque claro, para cada rocha é um processo. Exatamente. Mas vamos no quartzito, que eu creio que seria um dos mais complexos. Né? Aí, às vezes, você precisa passar na politriz 3 vezes, que é uma para poder ligar, uma depois você aplica a resina para você nivelar na chapa. Daí continua nesse abrasivo? Não, aí o diamantado é para poder desbastar o grosso. Sim, pois é, daí na segunda vez passa o quê? Na segunda vez você pode usar parte diamantado e parte abrasivos convencionais. Vai dividindo nas cabeças lá. Porque o convencional, ele é um corte mais agressivo, normalmente usado para cortar resina. Hoje está muito evoluído isso também, né? Para poder abrasivos sintéticos, onde corta com menos lama, que agride menos a pedra, né? A Nebrax, inclusive, está desenvolvendo também abrasivos para corte nesse intuito também. E tem um abrasivo que agride menos a pedra, um material exótico. No caso do quartzito também, um abrasivo que não agride a pedra, não causando risquinho, não causando... Porque às vezes na resina, é muito comum, né? Explicar de uma forma mais objetiva. A resina, quando você tem um preenchimento muito grande, a resina tem uma dureza menor do que a pedra. Então, se você tem um abrasivo ali que risca... Que precisa riscar aquele quartzito, ele vai arrebentar. Exatamente. Aí, no final, no polimento, vai dar um aspecto que você tem uma pedra bonita, polida, mas você vai ver o veio, às vezes uma trinca, onde a resina penetrou, vai ficar fosca. Isso é comum pra caramba, né? Tem. A gente vê muito. E é nisso que a gente está trabalhando. Você olha assim, aquela parte que foi preenchida, ela tá fosquinha, assim. Tem um abrasivo de corte, onde você remova a resina da superfície, deixa onde ela precisa estar, mas sem agredir ela, deixando um risco fininho, de uma forma onde não é notável o efeito fosco. Então, isso está no processo de beneficiamento que dá uma diferença tremenda na ponta, né? Exatamente. E ajuda a dar o fundo do material, né? Faz toda a diferença. O fundo. A profundidade, né? Porque às vezes tem um material muito espelhado, mas está sem fundo. Tá. Todo esse processo vai te ajudar nisso. Que nesse caso já são os abrasivos Tagloss, né? Que é o polimento. Que é o último processo do beneficiamento. Mas eu digo, se um levigamento bem feito, né? Da parte do levigamento, depois até o corte. Exatamente. Você preparar bem para o resinoide faz uma grande diferença. Vamos trazer aqui para... Agora, se fosse a sineta aqui, ia explodir. Quais são as empresas hoje do setor que trabalham com a tecnologia da Nebrax? Para o resinoide? Que consome os produtos de vocês. Abrasivos. Não, empresas... os que beneficiam utilizando o nosso material, nossos abrasivos resinoides. Nós temos a CS3, a Thor, a Zuc agora fechou com a gente uma parceria muito interessante também nos abrasivos resinoides. PBA. A gente tem uma série de empresas hoje, um volume bem interessante de abrasivos resinoides. E a nossa parceria com a Superselva, que é uma empresa da década de 60 na Itália. Tem uma grande experiência não só nos abrasivos resinoides, como também nos abrasivos Frankfurt, né, que são os abrasivos utilizados. Ou seja, você faz todo esse processo, a ideia é muito semelhante, dependendo da pedra, dependendo do modelo, do tipo, né? Você usa esses abrasivos quadradinhos aí, que são os Frankfurt, que são usados para mármore. Olha só. É isso, Porque no caso do granito, do quartzito, a gente trabalha polimento com atrito, né? Então ele trabalha fazendo atrito, onde ele consegue entregar um resultado de fechamento, espelhamento, brilho. Já o trabalho com o Frankfurt, que é no mármore, o mármore calcitado de Cachoeiro, por exemplo, você pule ele para ter um resultado melhor, com os abrasivos Frankfurt, que ele trabalha em uma reação química. E por que chama Frankfurt? Qual é a relação? Esse aqui chama Fickert, o outro Frankfurt. Você sabe a origem? Não. Mas podia mudar para Cachoeiro o nome dele. Talvez esse aqui foi desenvolvido na Alemanha, né? Na Alemanha. Mas o processo esse aqui é no atrito e esse aqui é mais químico, né? Então o 5 Extra. O 5 Extra da Superselva é muito conhecido. Ele dá um acabamento, um brilho muito, muito eficaz. Acima da média. E aí depois a gente vem, porque eu queria que vocês falassem um pouquinho das escovas. Escova já é um processo... Porque você pode escovar antes de polir, ou você pode polir e depois escovar. Vai do que você quer de resultado no final, né? Tem gente que Levig já escova, a gente estava falando ainda há pouco no episódio anterior com o Timar sobre textura, de fato, né? Sim. A Superclass também é cliente de vocês, não é?
A Superclássico o Otmar é um grande amigo, né? Um espetáculo, Otmar. É difícil até falar dele, tão maravilhoso que ele é. O Otmar é um histórico minerador, né? E hoje ele também beneficia algumas das pedras deles, como Frost, que é uma coisa linda, um quartzito interessantíssimo, que ele acaba terceirizando com alguns parceiros a parte do beneficiamento. Uhum. E hoje ele é o Otmar que fala sempre, eu quero a resina do Nebrax, quero tal produto, o Brasil, uhum. Principalmente agora no Frost, a gente conseguiu uma grande evolução na questão das trincas com a 451. A 451 é fenômeno. Que legal, mano. Que legal. E aí, escovas e tal? Então, quando a gente fala de polimento, é um processo, né? A chapa sai polida, sai brilhosa. A escova já é a textura. Sim, né? sim. Então, a escova ela é usada tanto para limpeza, é usada no meio do processo para você limpar, às vezes numa trinca, alguma coisa, tem uma escova onde você tira ali de dentro a sujeira. Mas isso é manual daí? Não, na própria Litriz. Normalmente, no final dos diamantados, usa uma escova grão 500, que no final do levigamento. Um grão mais alto. Às vezes. Não agride tanto. Porque é um grão fino, né? Aqui a gente trouxe uma escova diamantada. 36? O que é isso aí? 36, exatamente. Então, imagine que um grão 500 ele é muito fino. Tá, né? Explica pra gente a diferença da escova diamantada e daquela de carbeto? Carbeto. Carbeto de silício, não é isso? Então, quando a gente fala de diamantado, a gente sempre imagina um alto poder de corte. Exatamente isso. Então, se eu preciso de uma superfície mais escavada, por exemplo, mais ondulada, eu uso uma escova diamantada. Quando eu preciso de uma superfície menos nivelada, ou estou usando um material muito macio, um material que é um xisto, por exemplo. Sim, dá para usar uma de carbeto. A de carbeto vai muito bem. Limpeza, por exemplo, a gente usa de carbeto, porque ela não vai agredir, ela não vai ondular o material, só vai fazer a limpeza. Então, um grão mais alto, mais fino. Mais fino, exatamente. Mas o grão mais fino, a ideia é exatamente pelas sedas ser mais finas, ela acaba penetrando nas trinquinhas, tirando toda a sujeirinha. Então, a vassourinha. Exatamente. E já no processo do escovamento, né, que é para deixar as chapas cada vez mais onduladas, você usa quartzito, por exemplo, que a dureza às vezes 5, 6, 7. Você usa a escova de diamante para poder agredir um pouco mais e deixar a superfície ainda mais cavada, cada vez mais espessa, né? Claro. E a de carbeto normalmente é muito pouco usada em um quartzito, por exemplo. Sim, porque não tem muito efeito, né? E quando eu quero mais brilho... Se o cara quer um efeito bem sutilzinho, ele usa. Para dar mais brilho, vai subindo... Parece até um couro, né? O acabamento. É bem interessante. Galera, vamos para... Eu quero fazer uma pergunta para vocês em relação à entrada agora da Nebrax com produtos de soluções para marmoraria, que é a nossa área. Vamos lá. Com tudo isso que a gente foi falando, por exemplo, hoje a gente bateu muito na 451, que foi uma grande revolução para os quartzitos. A resina acrilada é algo muito novo, mas a gente tem vários exemplos de evoluções que nós conseguimos e que ajudaram na vida dos nossos clientes. Como a Nebrax sempre foi muito focada na indústria, né, a gente trouxe, por exemplo, o sistema Sotoaqua. Vou dar um exemplo. É uma resina que, em vez de você usar uma amina cicloalifática, que é o mais comum no dia a dia dos endurecedores, né, de resina epóxi, a gente trouxe uma base de Manic, que é, você ter uma noção, quando você precisa fazer uma argamassa subaquática, se você colar alguma coisa no fundo d'água, abaixo da piscina. Sim, né? Isso aí. Eu falava isso hoje de manhã. Isso. Você usa uma base de Manic, que é outro tipo de formulação química. E a gente trouxe, por exemplo, a MB486. Os caras fazem trabalho em submersão, né? Mergulha, vai lá, resolve. Ela é um endurecedor amarelo, né? Que era usado para as argamassas. Como a DDQuem tinha um conhecimento dos outros setores industriais, isso aqui pode ser interessante para os materiais pretos, né? Porque o preto não tem problema usar um endurecedor amarelado, que não dá para você usar num quartzito. O que você faz com um endurecedor que é resistente à água? Você não precisa secar a chapa, né? Então você passou a ter uma economia de energia, uma economia de tempo. Velocidade. Então hoje, por exemplo, a CS3... Toca o sino aí, desculpa. O CS3. Hoje você tem o que eles chamam de Breton... como é que eles chamaram lá? Que você consegue, no momento que sai do levigamento, já resinar. Você passa um rodo, tira o excesso de água e já resina. Tira o excesso. Então você não precisa secar para resinar. Então o que é isso? Fazer evolução que facilita a vida, é ecologicamente correto. Se você tem economia de tempo, de energia, né? Você é melhor para o ambiente, é mais sustentável para os negócios, você evita retrabalho. Evitando retrabalho, a conta compromisso é muito rápida, né? Evitou retrabalho, aumentou o conhecimento do cliente, maior resultado. Ou você traz mais margem, ou você fica mais competitivo. Com mais lucro, o cliente é possível contratar melhor, melhorar a empresa, agora deixa eu ser mais competitivo. Eu vou trazer para um outro assunto, já que você é economista. No seu ponto de vista, a partir do momento que eu consigo uma evolução como essa, que vai diminuir o meu tempo
de processo vai acabar com o meu retrabalho, eu vou ganhar velocidade, vou ficar com uma margem maior, qual a sua opinião e o que você aconselharia quem tem essa possibilidade? Aproveitar essa margem maior ou baixar o preço para ficar mais competitivo em relação à concorrência? Eu acredito que quando você consegue evoluir, você tem que usar essa margem para você continuar evoluindo. Né? No então, momento que você manteria a margem? No momento que você vai abrindo mão da sua margem, né, para dar um desconto, logicamente que você tem que ser competitivo com o mercado, né? Mas no nível que você consiga manter a lucratividade e a margem do teu negócio, você tem capital para continuar investindo em melhoria contínua. Que é a única forma. Com mais dinheiro, você contrata pessoas melhores, porque a base dos nossos negócios são as pessoas. Então, se você tem uma grana a mais sobrando, você consegue contratar uma pessoa mais bem preparada que vai ajudar você a continuar na sua evolução. Essa é a lógica do negócio. E outra, te torna mais competitivo, porque se você precisar, num momento específico, ter que abrir mão da tua margem para poder entrar numa conta que você deseje, você é mais competitivo a nível de negócio. Mas eu acredito que a conta tem que ser utilizada para você continuar evoluindo. No momento que você consegue aumentar um pouco a sua margem, é evoluindo. Porque você evoluindo, você vai agregar valor para o seu cliente de outra forma que não é diminuindo o preço. Porque nem sempre a conta que o cliente tem... É igual, exemplo, o abrasivo resinoide, ele custa mais. O valor dele é maior, porém ele aumenta a sua velocidade de produção. Com maior velocidade de produção, você gasta menos energia para produzir a mesma quantidade de pedra. Produz mais rápido, pô. Né? E aí você é mais competitivo numa economia global, como é a nossa, conectada. Você está hoje, os nossos clientes exportadores estão competindo com a Índia, com a China, com a Turquia, com a Itália. Se a gente consegue fechar essa conta com o nosso cliente, ele entra mais agressivo no mercado lá fora. Porque ele está produzindo mais rápido, ele consegue... Provavelmente ele consegue despontar melhor o produto lá. Exatamente, e vai ser uma constante evolução. E é isso que a gente quer trazer para a marmoraria. Né? Quando a gente foi em busca, quando a gente percebeu que a gente, caramba, estamos conseguindo trazer tanta coisa legal para o setor, para quem transforma o bloco em chapa, e a gente evoluindo na resina, evoluindo nos resinoides, trazendo a cor da sua pedra em 24 horas, a resina, que a gente chama de sotoáqua, que o pessoal chama de molhadinha, né? Brincando aqui. E aí isso na produção. A gente consegue pegar... Piadinha interna aqui. E a gente começa a pensar como é que a gente expande isso para a marmoraria, já que a gente tem pessoas ligando para a gente para saber se a gente tem produtos para a marmoraria. E como é que a gente fez? A Nebrax, ela representa grandes marcas, né? A Dedequim é sócia do negócio, é o nosso grande parceiro, que nos levou... A Dedequim é italiana. Pagaria em euro esse patrocínio aí, né? Entendi. E os nossos principais parceiros são italianos, a Supercell é italiana, a gente tem parceiros coreanos, mas a grande marca que a gente trouxe para nos auxiliar nesse processo foi a Feder Chemicals. Por quê? Quando a gente foi em busca, a gente queria alguém que tivesse laboratório. Feder Chemicals. É uma empresa de Brescia, na Itália, norte da Itália, de 1963. Só de Brescia. Esses caras... Não é, o cara tá... Eles são de Brescia. Do lugar. Região. Região. Eu achei que você estava falando das brechas das rochas. Eles estavam extraindo as brechas italianas. Eles são do norte da Itália. E eles têm um conhecimento muito profundo das pedras, né? De rochas. Os italianos estão lá produzindo mármore há quantos anos? Né? Tá um tempinho na nossa frente só. Só um pouquinho. Eles estão há muitos anos nessa pegada. E as nossas pedras são melhores, hein? Vem com uma evolução enorme. Então a gente chamou o Federico, da Feder Chemicals, foi a mãe dele quem construiu a empresa na década de 60. E falamos, Federico, a gente quer ajudar a marmoraria a evoluir. Como? Me traz o seu conhecimento para que a gente possa apresentar isso para a marmoraria. No momento que a gente começar a entrar com mais força na marmoraria, aparecerão as demandas, as dores de cabeça, os problemas. E vamos desenvolver. Legal. Tudo que a gente der problema, posso mandar para vocês, então? Pode mandar para a gente que a gente vai tentar resolver. Agora, manda para Nebrax essa bomba. O que fez a Nebrax olhar para o marmorista? Agora. Olha, o que fez a gente olhar para o marmorista, primeiro, foi uma demanda muito grande. A gente recebia muitas chamadas. A gente tem um produto para a marmoraria e a gente também precisava de maturidade. Né? O negócio ele vai amadurecendo com o tempo. Então a gente chegou a um ponto que a gente falou assim, estamos fazendo bem feito o nosso trabalho na indústria, a gente acha que tem capacidade de levar isso para outro passo do negócio. Né? A gente parava ali na indústria. Como é que eu faço para chegar até o marmorista e até a dona de casa? Né? Até a sua casa. Um home care. A gente está lançando agora, vai vir com a linha Casa. Né? Que é ter produtos para que você consiga manter o teu produto bonito com o tempo. Né? Porque
A gente tem, todo mundo aqui tem em casa, né? Aqui do Espírito Santo, principalmente, todo mundo tem uma bancada de pedra, né? E muitas vezes, se você usar um hidróleo repelente, alguma proteção para sua pedra, ela fica bonita por muito mais anos do que se você abandoná-la ali, né? Sim, que legal. Então, essa é a ideia, a gente poder trazer conhecimento e aprender com vocês para que a gente possa, junto com os nossos parceiros, que tem muito conhecimento, tem como trazer valor agregado para que a gente responda ao mercado em cima das necessidades. Que bacana. Quero perguntar para vocês, na opinião da Nebrax, tá? E de vocês você como CEO, qual a importância da feira para o nosso setor? Olha, eu acho a feira um evento espetacular. A gente tem que reforçar a feira. A feira é um momento onde a gente tangibiliza a nossa marca. É um momento onde você realmente mostra quem nós somos, onde você encontra seus amigos, seus clientes. É difícil você ter um momento que você consegue encontrar com tantas pessoas ao mesmo tempo. Isso olhando para a gente, né, para o nosso negócio. Oportunidade de mostrar quem somos, o serviço que a gente faz, a qualidade do nosso time, da nossa equipe, estar com os nossos parceiros. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que agrega para o setor como um todo, mostra a força do setor para os outros setores. Então, nós que somos do setor de rochas, a gente tem que reforçar a feira. Nós temos que participar, incentivar que o colega participe também. Às vezes, um concorrente, se encontrar com ele, pô, você tem que estar aqui na feira, porque isso reforça o setor. E a gente precisa reforçar o nosso setor. A gente tem muito espaço ainda para crescer, né? Muitas vezes, nas nossas casas, nós estamos no setor, a gente não consegue defender por que o uso da pedra é mais interessante, né? E eu comprei recentemente um apartamento que era de um italiano e tinha um mármore que ele trouxe, né? E durante a obra, mexendo para lá e para cá, arranhou bastante o mármore, né? Porque o pessoal não teve cuidado, acabou que o protege-piso foi removido. E com muito pouco investimento eu consegui repolir o mármore inteiro. Isso não consegue com outro material, né? E quando você olha, parece que ele está novo. Quem olha, chega lá em casa agora, parece que ele acabou de ser colocado. Um botitino de brecha. Caramba. Por coincidência. Um mármore... que é parecido ao crema marfil, né? Pra quem exatamente. Não conhece. Só que seria o crema marfil italiano. E isso é uma vida que quem chega lá e olha ele recém-polido, fala assim, caramba, bicho, que porcelanato é esse? Meu Deus. Você fala, porra, opa, meu Deus. Né, as pessoas estão habituadas à utilização do porcelanato, e nada contra. Cada dá um arrepiozinho quando fala. Você fala mas a gente que vive o setor, a gente que vive o setor, a gente tem que ser um defensor. Eu acho que a feira é um momento que a gente sente essa energia. Irmão, me respeita. Né? Eu falaria pra mim, me respeita, brother. Porcelanato na minha casa? Tá louco. Talvez só no chão. Talvez. Acho que a feira também ajuda a eliminar algumas falsas ideias que as pessoas têm, né? É um aprendizado. Eu fico vendo, tem muitos amigos que a gente chama, que não é do setor, pô, vem visitar a feira, é legal. E o cara chega e fala assim, caramba, eu não sabia que existia esse monte de pedra. Ah, sim, mano. Né? Eu não sabia que eu podia botar uma panela quente em cima da pedra. Eu não sabia que se eu proteger assim o assado, eu fico com um material por muito mais tempo. Né? Então é muito interessante a feira, a gente tem que reforçá-la sempre. A gente vai num bate-bola agora para chegar no final do nosso episódio. Então são perguntas diretas e respostas rápidas, hein? Vou tentar. Vamos lá, mas tá leve, a de hoje tá leve. Tá tranquilo. Tá tranquila. Eu faço uma, você faz outra? Pode ser, deixa eu começar. Então dá-lhe. Rocha natural ou sintética? Natural. E aí, Carlos? E aí, Carlão? Sem natural, sem dúvida. Não? Sem dúvida. Os originais ou os imitadores? De tudo, mano. Original. É claro, original, né? Sem dúvida. Tamo alinhado. Tu agora. Se você fosse um de cada vez, se você fosse presidente do país, Lucas. O que eu faria? Aham. Eu acho que o Brasil precisa olhar para a educação. Eu acho que é um grande foco nosso. A única forma de você revolucionar qualquer coisa, isso foi dito por Adam Smith, é aumentando a produtividade. E você só aumenta a produtividade com a educação. Eu acho que a gente tem que olhar para a educação, que educando não só o conhecimento básico, mas também o conhecimento empresarial, o conhecimento financeiro, a gente revoluciona porque a gente é um país muito rico. Legal. Carlos? Não, eu penso a mesma coisa. Eu acho que isso tudo hoje faz toda a diferença, né? A instrução que precisa profissional faz toda a diferença. Eu acho que a saúde também, por mais que a gente tenha o SUS, né, que é muito conhecido e tudo mais, mas acho que precisa de uma gestão melhor do SUS também para a saúde, acho que está um pouco precária no Brasil. O SUS é lindo, né? É um dos sistemas de saúde mais bem escritos da história da humanidade. Se você for para qualquer outro país fora do Brasil,
você não encontra essa condição de saúde oferecida pelo governo como tem aqui. Infelizmente ainda não é bem aproveitado, porque muito do que ia para o SUS não vai, né? Deveria ir, mas a gente sabe como acontece, mas a gente está evoluindo com a graça de Deus. E agora eu quero saber qual a rocha preferida dos garotos. Tem que escolher um, hein? Mas pode falar o nome? Uma pedra. Não, Tá falando comercial, não tem problema nenhum. Eu falo duas. Duas não, é uma. Tem duas, Eu não. já sei o que você vai falar já. Qual? Parece Tira no Parou ímpar aí. Vitória Régia da Brasigrã. Sabia. Aí, bate aí, Brasil. Renato. Alô, beijo. Renatinha. Bom, eu gosto muito do Taj Mahal. A gente estava até falando hoje, né? Eu gosto muito do material branco, né? Eu gosto muito do cristal também. Não. Taj Mahal. Acabou. A Vitória Régia é diferenciada. É bonito demais. A matéria última translúcida pergunta. é top. O que é Deus pra você? Olha, é tudo, né? A religião ou a fé, independente do que você escolha, é fundamental, porque é o que nos dá sustento, apoio nos momentos mais difíceis. Eu sou católico e eu acho que o fato da gente ter a religião nos torna mais humildes, né? A gente tem que perceber Jesus que foi a um gente grande... amar ao exemplo de próximo, humildade. né? Não julgar. A gente fica muito julgando os outros, a gente não sabe nada da vida dos outros. Então, não julgar, amar, compreender, tentar fazer o bem para o próximo de verdade, né? Verdadeiramente, como diria o Dale Carnegie, se interessar verdadeiramente pelas pessoas. Então, acho que Deus, ele nos dá essa oportunidade de entender que quanto maior a gente achar que a gente for, menor a gente tem que saber que a gente é, né? Então, é tudo, fundamental, né? É a base para tudo. Exatamente. Deus é tudo, é amor, né? Principalmente. É isso aí. Bom, meninos, muito prazer. Foi muito legal conhecer melhor o trabalho de vocês, a empresa de vocês. E o Marmorizou deseja que vocês consigam, nessa empreitada aí, nos ajudar todos os marmoristas que precisam desses ensinamentos, dessas técnicas. Tudo que chega para agregar para nós e para o nosso setor é sempre bem-vindo. A gente valida muito aqui no nosso movimento. É isso aí. Foi um prazer. Eu aprendi muito. Muito. Uhum. Agora Você gostou Legal pra caramba, meu. do molinho e do mais duro? CPS. Exatamente. Água e mel, já tô ligado aqui que... Tem resina já de 10 CPS, fica ligado. E olha aí, pessoal, ó, a gente quer que vocês, pra gente finalizar, a gente sempre faz assim, ó. Tem um hashtagzinho Tem assim, ó. hashtagzinho, que é o nosso bloquinho ao mesmo tempo. E a gente no 3 faz o Marmorizou, tá? Então vamos lá. Pode ser? 1, 2, 3. Marmorizou! Valeu, Nebrax. Valeu. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Show de bola. Coração.